Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo nesse dia em 2 Crônicas, capítulo de número 34, versículo de número 27. A palavra de Deus diz assim: Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Estaremos então refletindo nesse dia a respeito do tema, o livro e a postura do rei. O rei Josias tinha apenas 8 anos de idade quando iniciou o seu reinado. E quando nós nos deparamos com esse capítulo de número 34, o qual eu até inclusive te recomendo que esteja depois lendo o capítulo completo com tranquilidade em seu lar, ele vai nos relatar, entre muitas coisas, que Josias então começa o seu governo da forma certa, dando uma certa prioridade no cuidado da casa de Deus. E esse rei zeloso, cuidadoso com o sagrado, ele então monta a sua equipe de governo e também uma equipe que estaria cuidando da casa de Deus. É interessante que quando nós vamos observar que ele manda Safã, que era um escrivão, até Ilquias, que era o sacerdote, para estar levando a esse as contribuições para que a casa de Deus fosse cuidada, fosse reedificada. Nós podemos observar entre muitos relatos que Ilquias, o sacerdote, vai dizer a Safã que havia encontrado a palavra de Deus, o livro sagrado. E Ilquias, então, entrega esse livro a Safã, o escrivão, o qual, consequentemente, vai levar esse livro até Josias e vai fazer a leitura desse livro perante o rei. O rei, ao escutar tudo o que estava escrito naquele livro, esse homem entra em desespero. Ele começa a chorar, porque ele viu profecias que estavam escritas em relação ao seu povo, coisas terríveis que iriam acontecer, juízo que certamente estaria ocorrendo em meio ao povo, por conta da desobediência, porque esse povo abandonou a Deus, porque esse povo deixou de seguir as orientações de Deus. Quando nós trazemos isso como uma aplicação prática para as nossas vidas, nós vamos perceber que o que acontece com Ilquias é muitas vezes o que tem acontecido em muitos lares desse nosso país. Em muitas casas existe a palavra de Deus, um livro sagrado. Ele está perdido dentro dos nossos próprios lares. Ele não é um livro que você se lembra de ler a cada manhã, a cada noite, a cada dia. Ler para a sua reflexão, ler com sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. E esse livro muitas vezes está esquecido, está perdido dentro do nosso próprio lar. Então não é de se admirar que isso estava acontecendo porque a própria casa de Deus, na época de Josias, estava abandonada. E o povo havia se esquecido quem era Deus. E porque se esqueceu de quem era Deus, estava então dando prioridade ao pecado, ao erro, à falha. E a vida desse povo estava caminhando de mal a pior. Mas é justamente então quando esse rei, ele recebe essa escritura, que ele ordena então a Safã que estivesse lendo esse livro perante ele. E é feita então a leitura. E o trecho que é lido para o rei dizia o seguinte: Assim diz o Senhor Deus de Israel, dize ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, sobre todas as maldições que são escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso
perante outros deuses para me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o teu Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, contra os seus habitantes, perante mim, e rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim também, eu te ouvi, diz o Senhor. Nota-se que o rei, então, ele vai tomar a providência de mandar os seus servos até a profetisa Hilda. E quando esses o fazem, quando eles vão até essa profetisa, melhor dizendo, Hulda, essa profetisa então vai lhes alertar a respeito que por quanto esse rei tomou essa postura, ele certamente iria morrer, mas morrer de uma forma tranquila, não sobre uma situação trágica como muitos acabam sendo acometidos. Porque esse homem tomou uma postura diante de Deus e às vezes tudo que nós precisamos na nossa vida é mudar. A partir do momento em que a palavra de Deus chega ao nosso conhecimento, há necessidade de mudança, de uma nova postura, de se derramar lágrimas, de olhar para o nosso erro, o nosso pecado, as nossas falhas. E a partir de então, você não continuar sendo a mesma pessoa persistente no erro, mas alguém que muda através da ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da ação de Deus na sua vida. Isso fez Josias, através da leitura desse livro, ele tomou uma nova postura. E que eu e você possamos fazer isso também.